Olá, eu sou o Habilitai e hoje a gente vai conversar sobre a supremacia purista, galera. A gente vai falar aí sobre os grandes vilões, tá, do cenário aí de Tormenta 20, inclusive vilões da nossa campanha de Guerra Artoniana que nós estamos jogando aqui no canal. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo saber tudo sobre a supremacia purista. Esse vídeo ele faz parte da nossa playlist aí sobre todos os reinos de Tormenta 20. A gente falou aí já nas últimas semanas, nos últimos meses, sobre todos os reinos que formavam a aliança conhecida como Reinado, na sua atual composição. A partir de agora, a partir de hoje, a gente vai falar sobre os outros reinos de Arton que não fazem parte do Reinado, tá? Então se você está acompanhando até aqui, maravilha, já deixa o like. Se você não está acompanhando ainda, tem a playlist completa na descrição e vale muito a pena você assistir em ordem aí com a gente, beleza? Então tá bom, vamos lá falar sobre a supremacia purista. Olha só, eles são uma das o reino principal que tenta combater ali as raças não humanas, tá? Então por isso que eles são puristas, né? Eles acreditam que os humanos são a única raça realmente pura dentro de Arton e a única que merecia viver por ter sido criada ali pela própria Valkyria, inclusive por ela ser ali a líder do panteão nesse momento da lore. Mas isso é só uma desculpa. Na verdade, eles já odeiam as outras raças muito antes disso. Esse reino, ele também é fruto lá da Caravana dos Exilados, que a gente vem falando até agora, assim como a maioria desses reinos da parte norte, né, de Arton. E ali eles foram, a Caravana do Exilado principal que fundou esse reino foi a dos Yudenak. Inclusive, a supremacia purista, antes de virar a supremacia purista, ela era conhecida, o reino era conhecido como o reino de Yuden ou Yudenak. E aí, a gente tem o patriarca dessa família original, que é o Larf, tá? Larf Yudenak. Ele veio ali na caravana dos exilados e, inclusive, dizem que ele foi uma pedra no sapato do Horamar Prus, que a gente conversou por aqui, porque ele ia ali contra todas as decisões dele, ele era o cara que cuspia ódio, tudo que o cara falava ele fazia o oposto e tudo mais, e justamente visando derrubar o Horamar e assumir o lugar dele, né? Ele sempre teve ali fome de poder, ele sempre quis ser realmente o cara que ia liderar a caravana, mas ele não conseguiu. Ainda assim, o Larf ele era um ótimo orador, e por isso ele conseguiu vários aliados ali para ir com ele, e no momento que ele percebeu que de fato, né, quando eles se estabeleceram lá em Valkyria, e ele percebeu que ele não ia conseguir tomar o poder do Horamar, ele reuniu seus seguidores e saiu à procura de um território próprio. E aí ele acabou encontrando então esse território de Yuden, ou Yudenak, que hoje é a supremacia purista. E aí é importante dizer o seguinte, né? Ali tinham outros dois reinos vizinhos a ele, que era o reino de Svalas, que a gente conhece muito bem já aí por conta da campanha de Guerra Artoniana aqui do canal, e também o reino de Korkovich, que era um reino antigo de Tormenta 20 que não existe mais. Assim que o Larf chegou naquela região e ele tentou controlar os monarcas de Svalas e de Korkovich para tentar tirar proveito deles ou aumentar o seu próprio poder, e viu que esses monarcas ali não iriam abaixar a cabeça para ele, ele foi lá e conquistou aqueles reinos, tá? Ele anexou aqueles reinos sem direito nenhum sobre eles, simplesmente na força bruta. Larf, inclusive, ele era muito a favor do militarismo. Ele acabava impregnando realmente o ódio e táticas militares no dia a dia da sua população, fazendo com que eles sempre fossem soldados ali muito preparados, né? Nessa época, inclusive, da anexação aí do reino de Svalas e de Korkovich, é que teve o ditado, né, de que Yudenak não governava uma nação com um exército, mas que na verdade eles eram um exército como uma nação. E aí, galera, os descendentes do Larf Yudenak continuaram com essa ideia militarista e cruel, né? Ele tinha inclusive uma doutrina que ele empregava na sua população e, por consequência, a população doutrinada, acabava seguindo ali os mesmos passos. Um dos descendentes dele que volta a ter uma relevância interessante no cenário é o Mitkov, tá? O príncipe Mitkov Yudenak, um descendente direto ali de Larf e que era monarca de Yudenak. A gente consegue ver bastante detalhes sobre esse príncipe no livro aqui, né, na trilogia Tormenta como um todo, em especial no Crânio Corvo e no Terceiro Deus, escrito pelo Leonel Caldela. Inclusive eu tô relendo o Crânio Corvo aí, e tem sido uma experiência bem interessante, né? Tô começando agora ainda, mas estou relendo, e já tem vídeo aqui no canal, tá? Sobre a trilogia Tormenta inteira, com entrevistas com o autor, beleza? E aí a gente descobre que o Mitkov, ele sempre Yudenak estava tentando atacar Derion, eles estavam sempre à procura ali de alguma justificativa para conseguir enfrentar a Derion, e o Mitkov, ele era um cara diferenciado, ele era mais estrategista, assim como o Larf era. Ele organizou ali todo um estratagema, um plano, para tentar derrubar o Imperador Tormir, que era o atual líder ali de Derion nessa época.
Por conveniência ali, por necessidade, eu diria, Shivara acaba se casando com Michkov. Eu já falei disso em outro vídeo aqui no canal, mas eu vou reforçar, não tem problema nenhum. Nessa época, Shivara estava procurando aliados poderosos para enfrentar a Área da Tormenta dos feudos de Trebuk, que era o reino que pertencia ao seu pai e que foi morto quando a Área da Tormenta chegou por lá. E aí ela acabou pedindo ajuda para um dos reinos mais militarizados que tinha próximo dos feudos de Trebuk, que era Yudenak. Michkov, então, acabou concordando, mas ele queria casar com ela. Afinal de contas, ela era a princesa de um reino sem rei. Se ele casasse com Shivara, automaticamente Michkov e Yudenak assumiriam o trono também de feudos de Trebuk, antes de feudos de Trebuk se dividir em vários feudos. Pois é, ela se casou, infelizmente ela perdeu a guerra, mas isso é outra história, e Michkov ele acabou então sendo ali rei de Trebuk por um tempo curto. Mas ele estava mais interessado em Daeron e nesse plano dele. O plano dele basicamente consistia em fazer os outros reinos, aliados a Daeron, começar a duvidar da capacidade de proteção e das capacidades diplomáticas e tudo mais de Daeron, e enfraquecer a política deles, e ali, obrigando o imperador Tormir a se reunir com todos os monarcas para decidirem. E então o Tomir acabou desafiando Michkov para um duelo. O Tomir ele tem um histórico de aventureiro, né? Antes de ser imperador ele era aventureiro por aí, então ele é um cara muito bom de briga, enquanto que o Michkov, por mais que ele fosse treinado também militarmente, ele era mais um estrategista. E aí o Tomir acaba comendo o Michkov na porrada. Muito boa essa cena, tá? Do livro, muito bom, um dos pontos altos ali. E assim, Michkov e Yudenak acaba perdendo o trono. Nesse momento, galera, Shivara, que era então a esposa de Michkov, olha como o jogo vira, né? Ela acaba assumindo a supremacia purista, já que agora ela era a rainha e o rei não existia mais. Ela acaba assumindo o trono ali de Yuden, ou Yudenak, e dos feudos de Trebuk. Mais pra frente, depois de um tempo, pela diplomacia, a própria Shivara consegue acabar virando ali também a rainha de Daeron e líder do reinado. Então, olha só, ela teve sucesso onde o ex-marido fracassou, né? E ela, como já rainha imperatriz, ela tentou mudar as políticas de Yudenak. Ela tentou falar, olha, o jeito que vocês fazem as coisas por aqui não é o mais correto. Ela tentou mudar as principais políticas militaristas e principalmente as políticas doutrinárias, né, ali de quererem falar que a raça humana é a melhor, algo que já era cultivado há muito tempo no interior ali de Yuden. E aí nós temos a aparição de uma pessoa muito importante, né, que é o Lord General, o nosso General Supremo, né, o Lord General Hermann von Krauser, um militar veterano de Yudenak, que viu nesse discurso da Shivara de querer mudar a doutrina e de como as coisas funcionavam ali naquele reino como uma oportunidade para tomar o poder. Isso é um evento que a gente viu, inclusive, bem recente ali na nossa campanha de Guerra Artoniana, né? Ela acabou caindo numa armadilha preparada pelo próprio Hermann von Krauser, e aí ela acabou sendo banida do plano de Arton, e ele aproveitou essa oportunidade, esse momento de fraqueza do reinado, não só para tomar o poder, como declarar que Yudenak agora seria a supremacia purista e ainda declarar guerra aos outros reinos, falando que a raça humana era superior e deveria ser soberana sobre as outras. E aí começa, meus amigos, a Guerra Artoniana. E aí eu vou falar pra vocês o seguinte, né? A gente vai entrar em um spoiler aqui de Guerra Artoniana agora, daqui pra frente, né, porque realmente são coisas que a gente vai ver na campanha, mas saibam que na nossa campanha as coisas podem mudar, né, elas podem ser diferentes ali, e eu acredito realmente que elas vão ser, mas tem o modo canônico das coisas acontecerem, e é isso que eu vou falar no vídeo aqui pra vocês, tá bom? Galera, basicamente, depois que a Guerra Artoniana oficialmente foi iniciada, Hermann von Krauser ordenou suas tropas ali por toda Arton, né, principalmente a parte do reinado, objetivando conquistar Daeron. Obviamente, galera, a Guerra Artoniana ali é um paralelo à Segunda Guerra Mundial, né, e a gente tem referências muito clássicas, como quando Hitler acabou invadindo a França, por exemplo, né? Como eu vejo muito esse paralelo, assim por dizer. E nós temos ali o pessoal, a Guerra Artoniana durando aproximadamente 5 anos. Tudo acabou depois que um grupo de aventureiros sagazes conseguiu resgatar a Rainha Imperatriz Shivara em um plano diferente e ainda voltar e derrotar o Lorde Supremo, aí, o General Supremo, fazendo com que ele assinasse um armistício. O que é um armistício? É como se fosse uma suspensão das hostilidades. Ele suspendeu a guerra. Significa que a Guerra Artoniana acabou? Teve um tratado de paz, uma derrota formal? Não necessariamente. Uma derrota sim, mas ela acabou com esse armistício, essa suspensão de hostilidades. Um tratado de paz nunca foi firmado. E dizem que ainda, lá no seu trono, Hermann von Krauser trama
por uma segunda parte de Guerra Artoniana. Se isso vai ser verdade, se a gente vai ver isso, eu já não sei. Mas as pessoas de supremacia purista agora ainda treinam, a cultura militar ela ainda é amplamente praticada e incentivada dentro dos territórios supremacistas, e vocês vão ver no próximo vídeo aí da semana que vem, que a gente vai falar sobre a conflagração de aço, uma guerra artoniana velada que ainda continua a todo vigor. Dentro da supremacia purista, a gente não encontra uma variedade de raças. A maioria são humanos, e existem outros dois tipos de raças que são toleradas, e eu vou explicar para vocês. A primeira delas são os goblins, que eles são, na maioria, servos ali de casas nobres, ou então trabalhadores braçais nos lugares mais inóspitos que você possa imaginar. Eles são vistos como animais, e não como cidadãos. Depois nós temos ali os golems, tá? Que também são fabricados na supremacia purista, e que eles são utilizados como parte do batalhão, como máquinas militares. E mais uma vez, eles são vistos como máquinas, e não como cidadãos também, não tendo nenhum direito por ali. Então, as outras raças, elas, por mais que estejam de passagem pela supremacia purista, não são bem-vindas. Na maioria das vezes, ou elas são humilhadas, ou elas são presas ou entram em combate, né, e acabam sendo mortas por acusações forjadas feitas ali contra eles. As outras raças dentro da supremacia purista não têm direito de se hospedar, não podem entrar em tavernas, no máximo, na melhor das hipóteses, elas podem atravessar a supremacia purista, mas nunca vão compartilhar a mesa ali com outros humanos que moram lá. E aí, galera, falando um pouco sobre os costumes da supremacia purista, além da intolerância às outras raças e também do ultranacionalismo empregado na supremacia purista em toda a população, nós temos também uma marca muito importante, um costume muito importante, que é o militarismo, a belicosidade. Todos eles são treinados de uma forma militar. No interior da supremacia purista, as pequenas aldeias são concentradas em torno de salões de guerreiros. O que é isso? Como se fosse uma taverna em que apenas guerreiros podem ficar, que podem entrar, que podem comer. E toda a aldeia em volta, né, todo o restante, trabalha para servir os guerreiros. Eles são responsáveis não só por manter a segurança naquela aldeia, como também por saquear outras vilas de reinos vizinhos, por assim dizer, ou mesmo brigas entre aldeias da própria supremacia purista, que até é, de certa forma, incentivada. Você só pode subir na hierarquia da supremacia purista pelo meio militar, ou seja, através da força bruta ali, né? Ou então, a magia, que por mais que não seja vista com bons olhos, existe ali a ordem magibélica, vocês estão vendo aí na Guerra Artoniana, que é muito presente, né? E aí, galera, nas cidades, né, nas cidades grandes, nós temos os próprios quartéis. A gente viu lá o quartel-general do Wardrock, por exemplo, que é uma verdadeira cidade murada, e todo mundo é obrigado a prestar o serviço militar, podendo ou não continuar por esse caminho. Ainda assim, todos eles têm essa tradição. O nosso general supremo ali, Hermann von Krauser, ele instalou horário de recolher em todas as cidades, e ele também mantém tudo sendo vigiado por orbes de vigilância, que qualquer pessoa que descumpra ali as regras estabelecidas por ele vão ser severamente punidas. Então a gente tem uma hierarquia muito rígida dentro da supremacia. O quadro de informações da supremacia purista, algo que vem no Atlas de Arton, que eu sempre gosto de ressaltar com vocês. A gente tem a bandeira aí, que é o leopardo, né? Nós temos o nome oficial, que é Sacro Suprema Hierarquia Purista. O lema é Pela Pureza de Arton. O brasão tem esse leopardo, né, no fundo vermelho. O gentílico é purista, então quem realmente mora na supremacia purista é um purista. Nós temos a capital chamada de Canelar, a gente já vai falar mais sobre ela. É uma ditadura totalitária a forma de governo. O regente é o general supremo Hermann von Krauser. A população é em torno ali de 5.250.000 pessoas. As raças principais a gente comentou, humanos, goblins e golems. E as principais divindades são Valkyria, Arsenal, Thanatos e Zaz, olha ali, que tá sempre infiltrado em tudo. E aproveitando sobre a religião, é interessante a gente falar sobre algumas coisas, né? Dentro da supremacia purista, existe ali o que eles chamam de Templo da Pureza Divina. É um templo que permite a devoção e incentiva, né, a devoção a dois deuses, Valkyria e Arsenal. Inclusive, Arsenal, né, ele frequentava a supremacia purista antes de ascender como uma divindade maior. É algo que a gente vê também no livro da trilogia Tormenta, e é bem interessante. Além disso, fé aos outros deuses, elas são regulamentadas. Muitos são proibidos,
como Haradak, Hinin, Kalmir, Linwu, Mará, Megalock, Nimb, Zaz, são definitivamente proibidas, mas outros ainda são toleradas desde que você use uma espécie de certificado que você é devoto daquela divindade, talvez para ser hostilizado pela população, mas ainda assim são toleradas. Agora, existe uma exceção ali que é Tanató. Existe um acordo secreto entre os regentes da supremacia purista e mesmo a família Yudenak antes disso e o sumo sacerdote de Tanató, que inclusive vive na supremacia purista, em que a devoção a Tanató, a deusa do conhecimento, é amplamente permitido. Os motivos exatos ali desse acordo, a gente não tem conhecimento. Tem vídeo aqui no canal já sobre todos os deuses, tá? Vale muito a pena você assistir. E aí, pra gente fechar, eu queria falar sobre alguns lugares que existem na supremacia purista, que são bem interessantes. O primeiro deles é a capital desse reino, né? Kanilar, que é um lugar inexpurgável. A gente tem ali uma cidade toda murada com diversos canhões preparada para qualquer tipo de defesa. Dizem que dentro da cidade nós temos lá um controle militar rigoroso, mas que nada na cidade está fora de lugar. Todas as casas elas seguem um padrão de construção uma ao lado da outra, as estradas são todas pavimentadas e nenhuma parece ter nada fora de lugar. É um lugar militarmente disciplinado ali, à risca. E o que se destaca ali são as construções públicas. A principal administração do reino, afinal de contas, está localizada na capital. Dentre esses prédios públicos, a gente tem ali a fortaleza Durkanhaus, que é a casa da família Yudenak, né, que agora já não existe mais, e agora é ocupada pelo general supremo Hermann von Krauser. Então nós temos aí a capital, um lugar que a galera não vai querer visitar constantemente, né? Depois a gente tem Wharton, que inclusive já apareceu ali na nossa campanha de guerra artoniana. Wharton é conhecida como o quartel, é o maior quartel militar de toda a supremacia purista. Lá, inclusive, onde são treinados aqueles que mais se destacam no exército purista. E nós temos lá também todo mundo vivendo ao redor dos militares daquela cidade. Então todo mundo daquela cidade ou trabalha para o exército ou serve ao exército, né? Não tem muito para onde fugir. Nós temos também ali a cidade de Gallian, que ela é responsável por abrigar a Catedral da Pureza, que eu comentei com vocês. Então ela tem ali todo um simbolismo mais religioso dentro da supremacia purista. E lá nós temos aquele templo, Valkyria e Arsenal. E ali também é uma resistência religiosa, porque fica muito próximo da Caverna do Saber, o lugar onde está hospedado o Eladarion, que é o sumo sacerdote de Tanató. Então, meio que para resistir à influência de Tanató ali, eles construíram o principal templo religioso da supremacia purista bem próximo. Dizem que o Eladarion, ele tem todo o conhecimento do mundo, mas isso não é bem verdade, tá? Ele vive num templo, né, numa caverna ali próxima da supremacia purista, e ele tem apenas o conhecimento de todos os devotos de Tanató, aqueles vivos e aqueles que já faleceram, principalmente. Então, ele não tem a resposta para tudo, mas ele tem muito conhecimento. E esse, inclusive, ele pode ser muito utilizado para sua campanha de RPG, né? Você colocar a necessidade dos jogadores irem até o Eladarion para consultar ele sobre alguma coisa, só que para isso eles precisam passar pela supremacia purista, que é um belo de um desafio, tá? De qualquer forma, a supremacia tá aí, segue mais do que nunca. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como funciona a cúpula purista, né? E o exército deles, com os batalhões e tudo mais. Eu recomendo demais você assistir, vou deixar aqui no final do vídeo, tá? Muito obrigado por acompanhar até aqui, espero que você tenha gostado. Vire membro, se inscreve no canal e deixa o like. Um abraço e tchau, até a próxima.